Oi, oi, gente, bora falar de arquétipos. Nesse vídeo eu vou responder uma inscrita minha, a Jusilene, que já me perguntou há um tempo sobre a sombra do arquétipo da onça pintada, que eu comentei que estou utilizando novamente, né? E é uma sombra que ressaltou muito em mim, que é a agressividade. E ela já tinha assistido um vídeo, inclusive tem aí na minha playlist, se você não viu ainda, vai lá e assiste, sobre a minha experiência com o arquétipo da onça pintada, a primeira vez que eu utilizei. Estou utilizando novamente. Como eu demorei muito, a Isabela comentou no meu vídeo para eu dar alguma dica para você conseguir controlar as sombras aí dos arquétipos. Então já juntou tudo, acho que já vou conseguir fazer uma resposta só em um vídeo só, respondendo essas duas perguntas. Realmente, né, a agressividade é uma sombra que ressalta muito em mim quando eu utilizo esse arquétipo da onça pintada. Inclusive, eu acho que eu briguei com umas três pessoas depois que eu comecei a usar esse arquétipo de novo. Mas eu acho que eu precisava dessa sombra nesse momento. Essa sombra, na verdade, muitas vezes eu estava deixando de me impor, de colocar minha opinião, de falar o que eu pensava. Muitas vezes eu estava deixando de lado as minhas vontades para fazer as vontades do outro, para fazer favores para o outro, que é uma coisa que parece que eu já tenho dentro de mim. Então, esse arquétipo me ajuda muito nisso. Me ajuda a ter uma estratégia também, porque a onça ela é muito estrategista, né? A onça, ela é muito adaptável, é muito versátil, porque ela está ali em diferentes tipos de. Ela nada muito bem, ela gosta muito de água e ela é um felino, né? Então ela tá ali na água, ela tá na terra, ela é muito adaptável, ela sobe em árvore, enfim. E esse arquétipo também me trouxe muitas ideias e me trouxe muitos. Me deu muita rapidez em alguns passos na minha caminhada nesse momento, né? E de encontro a isso, eu queria trazer algumas dicas, assim como a Isabela pediu. Um beijo, Isabela, obrigada por comentar para a gente controlar as sombras, né, dos arquétipos. Eu acho uma dica assim muito importante, muito importante. Muitas vezes eu vejo comentários de pessoas falando que, olha, estou usando o arquétipo, estou usando tal arquétipo e não mudou em nada. Minha vida não mudou em nada, me ajuda, o que eu faço? Gente, não é tão simples assim. Assim como tudo na vida, você precisa entender o que está por trás daquilo. Você tem que entender entre as entrelinhas, digamos assim, né? Como tudo na vida, é uma questão muito de observação, uma questão muito de você observar as suas atitudes. Então, quando o arquétipo começa a se manifestar em você, começa a te usar para trazer a essência dele, e ele ressalta uma sombra, isso significa muitas vezes que você está um pouco fora do seu caminho ali naquele momento, que você precisa de alguma forma alinhar alguma coisa. Como eu sempre falo, eu tenho mais de um vídeo aqui falando como ativar um arquétipo, como escolher um arquétipo, mas sempre recebo essas perguntas. E quem me acompanha já sabe que a primeira coisa que eu falo é o seguinte: o que que você quer nesse momento? Qual que é a sua meta? Onde é que eu preciso terminar um projeto? Eu preciso estar mais focado no estudo? Eu preciso estudar para concurso? Eu preciso cuidar mais da minha casa? Eu preciso, enfim. E aí, qual arquétipo vai me ajudar mais nessa caminhada? No meu caso, eu estou novamente migrando para uma nova coisa, que dá ao mesmo tempo uma coisa antiga, mas é uma coisa que agora eu tive um pouco, tive como investir, digamos assim. Então é um momento que eu preciso de muita estratégia, em que eu preciso me adaptar a locais diferentes, ambientes diferentes, a pegar as coisas, a observar muito bem. A onça, gente, vocês podem reparar em vídeos assim de onças, muitas vezes ela tá de longe e quando a câmera vai dando zoom, você vai enxergar ela, que ela tá te observando ali, ninguém tá vendo ela. Porque ela tá muito camuflada. Então, é uma característica muito interessante da onça também. Então, você consegue observar ali diferentes ambientes, diferentes ângulos, colocando estratégias ali do que você precisa fazer. Tá, beleza. E aí, e as sombras, Angélica? Então, beleza, eu coloquei na minha cabeça, vou dar esse exemplo prático que é sobre mim, né? Então, eu quero continuar esse projeto que eu já tinha antigamente, mas eu vou ter que retomá-lo. Qual que é o arquétipo melhor além dos que eu já uso de forma fixa para isso? Então, eu achei, nesse momento, que a onça me traria muita sabedoria. E as sombras dela vai me indicar o quê? Que eu preciso melhorar para chegar nesse objetivo.
Então, acho que essa é a grande virada de chave de você utilizar um arquétipo. Angélica, não tá acontecendo nada, tô usando o arquétipo do ouro, não tô ganhando dinheiro. Primeiro que não é só você usar o arquétipo do ouro que você vai ganhar dinheiro. O arquétipo do ouro, ele vai te ajudar, vai te trazer, às vezes, algumas oportunidades, muitas vezes nas entrelinhas, mas você vai conseguir observar. É muito sobre você fazer. Ele, às vezes, vai te dar umas oportunidades que você precisa estar atenta. Muitas vezes, as oportunidades são de aprender que você não pode ser assim. O arquétipo do ouro, por exemplo, ele pode te trazer muito essa coisa da arrogância, do querer ser melhor que os outros. Então, se às vezes você já tem essa característica e ela já tá te atrapalhando no teu caminho, quando você volta o ouro, é a primeira sombra, pof, na sua cara, assim. Você fala, nossa, ressaltou muito essa sombra, ressaltou porque está desequilibrado em você. Eu acho que o segredo de tudo na nossa vida é o equilíbrio. Assim como eu falei que eu acho que a onça me traria essa agressividade de forma saudável, porque eu vou saber medir até onde essa agressividade pode ir. Eu sei que a onça, você usa no arquétipo da onça, muitas vezes você fala demais, que a onça ela tem muita força na boca, né? Mas muitas vezes você precisava falar aquilo. Só que você precisa entender o equilíbrio entre, putz, tô muito agressivo e eu vou falar muita coisa na cara dessa pessoa e eu vou deixar que a onça traga essa agressividade, mas de forma consciente, eu vou ver até onde eu posso falar. Até onde eu posso me impor, que a onça, ela é muito territorialista, ela é muito meu território é esse, o seu é aquele, não mexe comigo, eu não mexo com você. Então, é tudo equilíbrio. A partir do momento que uma sombra ressaltou, pô, foi a sombra na sua cara. Por que que essa sombra apareceu? Por que que apareceu essa situação pra mim, pra que essa sombra aparecesse, pra me mostrar o quê? O que que eu tô fazendo de errado? Um exemplo muito forte, que é um vídeo, eu acho que o vídeo mais viralizado meu aqui do canal, que é o que eu falo das diferenças, não, que é o que eu falo do arquétipo do diamante, né? E uma característica muito forte que esse arquétipo me trouxe, que eu lembro muito bem até hoje, foi a sensação de não ser boa o suficiente. Não ser boa o suficiente na minha casa, no meu trabalho, na minha vida, para as pessoas ao meu redor. Tá, mas por que essa sombra apareceu? Porque eu preciso entender muito sobre autovalorização e sobre valorização. Porque o arquétipo do diamante, ele te traz sim muito dinheiro. E o dinheiro é o quê? O dinheiro é valor. O dinheiro é a valorização de algo. Então, se você não se valoriza, o dinheiro não vai entrar na tua vida. Então, nesse momento, o arquétipo me falou: olha, beleza, tá usando o arquétipo do diamante para ter oportunidades, para você ganhar mais, para você ter mais dinheiro, mas você não se valoriza. Mas você se acha inferior a fulano, a ciclana, não sei quem. Você não é o suficiente, você não se sente suficiente. Como que você vai ganhar dinheiro? Se você mesmo não se valoriza. Então, essa sombra veio me ensinar. Então, a partir do momento em que você entende, você vira essa chave de que a sombra não vai me atrapalhar. A sombra dá uma pista. Porque as minhas qualidades que eu preciso ressaltar nesse caminho, você vai sentir uma luz naquele local, digamos assim, uma valorização naquele local, né? Uma luz mesmo. E a sombra, que você vai sentir também aflorada, quer dizer o quê? Ou eu tô muito pra cá, minhas qualidades, então, estão sendo ressaltadas, então dá certo. Então, o que que tá dando errado? Ah, Angélica, nossa, eu botei o arquétipo da onça, e aí, nossa, eu tô, assim, insuportável. Eu tô muito agressiva. Isso também é uma... Você fala, cara, será que eu não tô sendo... Será que eu não tô muito... Porque tem gente que é assim, né? Eu tenho muitos problemas. Muitas vezes eu estou insatisfeita. É como se eu sentisse uma insatisfação. Muitas vezes a gente desconta em outras pessoas. Ou uma insatisfação pela vida e isso vai ser ressaltado. Então você precisa entender, cara, será que eu tô sendo demais, assim? É, até que ponto isso me ajuda e até que ponto isso me atrapalha. Então, por isso que eu acho tão interessante a caminha dos arquétipos. Eu gosto muito de trazer todas as minhas experiências, sabe? Gosto de trazer no momento, assim. Assim como o arquétipo da onça que eu estou compartilhando com vocês. Eu tive 3 discussões aí com pessoas que eu estava engasgada. Eu precisava falar. E o arquétipo da onça me deu esse... Fala, fala. Me trouxe mais uma coisa de... Eu não sou maior que você, mas eu também não sou menor. Eu posso te falar. É como se fosse isso. É como se você ouvisse muito tempo. Chega um momento que você, pá, explode. Então, até que ponto essa sombra está sendo saudável? E até que ponto ela está te alertando, ó, tá ligando uma luzinha que você está no caminho errado. Se você continuar muito agressivo, o que que é o ideal? É aquela sombra aparecer, você entender, falar por que que apareceu.
Eu não sou muito assim no dia a dia, não. É como se fosse um jogo de pistas ali mesmo, para você encontrar o que você precisa melhorar, para aí sim você dar o próximo passo, né? Assim como o arquétipo do Sol, que é um arquétipo que eu estou utilizando também. Então, tem um último vídeo aqui é sobre ele, que eu coloquei como melhor arquétipo para ganhar dinheiro, que para mim realmente foi o melhor arquétipo para ganhar dinheiro, está sendo. Não só falar assim, ah, estou ganhando dinheiro, dinheiro tá entrando, mas de você ter ideias para ganhar dinheiro, mas você olhar para outras perspectivas. Ah, e aí o Sol, ele tem uma sombra, que muita gente fala dessa sombra, que é sobre a arrogância, sobre falar, cara, eu me sinto melhor do que você, muito sobre eu sou o centro do universo, né? O Sol, as coisas todas giram ao meu redor. E é uma sombra que ela não ressalta em mim, por quê? Justamente porque é uma coisa que eu tenho muito negativa. Que eu tenho até uma questão de ter uma inferioridade, assim como eu falei, que o diamante me ressaltou isso. E o Sol me ressaltou isso, mas de uma forma muito leve. Que o diamante já ressaltou assim: você não é bom o suficiente, você não é bom o suficiente, você não é bom o suficiente. Já o Sol fez como se a minha luz, as minhas qualidades se ressaltassem tanto para mim, em pequenos detalhes, que eu conseguisse. É como se eu consigo, de forma consciente, entender o meu brilho, digamos assim. É difícil explicar, né? Eu acho que é só você usando. Mas ela me trouxe de uma forma diferente, mais leve, de uma forma que eu consegui pegar essa. É como se eu pegasse esse ensinamento que o arquétipo me trouxe. E o diamante já foi paulada. Por quê? Porque o diamante, ele se lapida sob pressão. É paulada, parceiro. Você encontra o diamante bruto. Então é paulada para até você chegar naquele resultado final. Já o sol, o que que ele faz? Ele brilha, ele traz vida, ele traz. Então é como se eu visse todas as minhas qualidades e eu falasse, cara, mas meus defeitos são tão pequenos em relação a todas essas qualidades que eu tenho, digamos assim. Então por isso é muito interessante também você entender muito bem o arquétipo que você está utilizando, entender muito também o que muitas vezes é a consequência dele na tua vida. Ah, já o arquétipo não tem esse poder, tem. Você acha que às vezes os eventos eles estão assim de forma aleatória na tua vida, mas não. Depois você começa a pensar bem. O arquétipo da onça pintada eu comecei a usar, não coloquei no meu papel de parede, mas comecei a me conectar muito com ele, assistindo vídeo sobre a onça dessa última vez, assistindo vídeo, vendo as características. Então você exposto àquilo pelo menos 3 minutos por dia, aquilo já vai fazer uma mudança na sua vida. Por isso que a gente sempre fala da importância do que você está ouvindo, do que você está assistindo, do que você está pensando. Porque tudo que você foca vai crescer. E logo eu tive essa ideia desse projeto. E por que eu não volto para aquilo que eu fazia antigamente? Cara, uma boa ideia. Eu vou voltar, vou começar a pensar, vou começar a ver o que, é que eu vou fazer. E aí, depois de uns dias, eu falei: caramba, olha o arquétipo da onça já assim, ó, colocando estratégias na minha cabeça. Muitas vezes você não percebe. Então, uma grande dica também para você entender esse caminho é estar atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Estar atento a tudo mesmo. Ao que você está pensando em relação às coisas, ao que mudou na tua vida em relação às coisas, a sua forma de olhar e a forma que os outros te olham, que as situações acontecem na tua vida. Observa. Muitas vezes a sombra vai aparecer para você uma vez, você já vai virar a chave e vai falar: entendi. Estou muito agressivo, vou equilibrar. Nunca vou falar, não vou ser nada agressivo. Não. Equilíbrio. Você precisa se impor, mas no seu limite, no seu território. Não ultrapassa o seu território. Daqui para cá é território do outro, então baixa a bola. É como se fosse isso. Você vai entendendo qual o caminho do meio é o melhor caminho para você seguir, para você chegar no teu objetivo. Então eu acho que é a dica assim de ouro mesmo para você conseguir controlar as sombras, digamos assim, e acelerar as coisas, porque a partir do momento que você assimilou que aquela sombra está te mostrando que você precisa melhorar tal coisa e você melhora, próximo passo. Vamos lá, já dei mais um passo, vamos ver o que a vida vai me trazer agora. Como se fosse isso, né? Com um vídeo grande, com um vídeo longo, não sei se ficou cansativo, mas eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, você não, nossa, não vai doer, não vai acontecer nada com você, você vai me ajudar muito. E assiste também meus outros vídeos, minhas outras experiências, que pode ser aí que eu te ajude a escolher seu novo arquétipo. Um beijo e até o próximo vídeo.